Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. Boas-vindas à nossa live de hoje sobre a nova era do posicionamento GNSS do Brasil. Vocês vão aí ver aí como novos métodos de posicionamento estão revolucionando o uso dessa já tradicional ferramenta no mercado brasileiro. Queria agradecer a todo mundo que está se conectando aí conosco e agradecer a Guandaline Posicionamento pela parceria na realização dessa live, por trazer esse tema para a live. E aos apresentadores que já estão a postos aí, o Marcos Guandalini, CEO da Guandalini Posicionamento, e o Jadson Maximiliano, coordenador técnico da Guandalini. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jadson. Bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Tamo junto. Acho que travou um pouquinho aqui para mim, mas já voltou. Pessoal, eu preciso que vocês me falem aqui no chat se vocês estão nos ouvindo bem e nos vendo, para que a gente garanta que a live chegue, que o conteúdo chegue com a melhor qualidade possível para vocês. Eu já vi que o pessoal está mandando um oi aqui no chat, o Christian Santos, o Marchi Vieira, Wagner, José Massano, o Ronaldo aqui já falou que está tudo ok com áudio e vídeo, beleza? Então, está tudo bem, a gente pode continuar. Pessoal, só antes de passar a palavra para os apresentadores, só alguns lembretes aqui, que o replay dessa live vai ficar disponível para você rever depois e compartilhar com seus amigos, mas o ideal é ficar ao vivo aqui até o final, para vocês mandarem suas dúvidas e ter suas perguntas respondidas por dois especialistas na área. Aproveitem ao máximo esse tempo, essa 1 hora que nós vamos estar juntos, beleza? E peço que, se possível, você compartilhe essa live com outras pessoas. Pega o link da live, manda para os seus grupos aí, para os seus contatos no WhatsApp, que você faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que ou não estavam sabendo da live, ou se inscreveram e acabaram se esquecendo, né? Então, ajude-nos aí a compartilhar esse conteúdo. E também, na rede que você estiver assistindo, aí, seja no YouTube, no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram, dê um like, deixe um comentário. Qualquer interação ajuda com que o algoritmo da rede faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Beleza? Então, agora eu vou passar a palavra para os apresentadores e eu fico interagindo com vocês aqui no chat. No final da apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Marcos e Jadson, quando quiserem, fiquem à vontade aí para iniciar a apresentação. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Quem fala é o Jadson, né? Eu sou coordenador técnico aqui na Guandaline. Hoje eu gerencio toda a rede do GeoMais. A gente vai tratar um pouco dela e um pouco das técnicas de posicionamento que estão chegando no Brasil, né? Muitas delas já estavam no Brasil, mas agora a gente tem novas técnicas disponíveis. Então, o título da apresentação é a nova era do posicionamento GNSS no Brasil, justamente porque a gente vai ter novas possibilidades agora, né? A gente tem aqui as técnicas disponíveis para posicionamento GNSS em tempo real, né? O RTK, o HF, a técnica mais tradicional que a gente possui, utilizando um rádio de comunicação para comunicar a base e o rover, e assim ter posicionamento preciso em campo. A gente também tem a técnica RTK-GSM, que utiliza agora não em vez mais do rádio, e sim a comunicação via internet ou via GSM, para fazer esse tráfego dos dados. Então, a gente utiliza também uma estação de referência, fazendo essa transmissão dos dados agora via internet. E a técnica mais recente, e que está disponível no Brasil, que é o PPP-RTK. Então, agora a gente não vai mais ter uma base em campo para poder fazer esse posicionamento, né? Uma única base. A gente vai ter uma rede em solo gerando dados que são enviados para um satélite geoestacionário, e essa correção agora vem através desse satélite geoestacionário. Isso elimina qualquer infraestrutura de comunicação que a gente precisa ter entre a minha referência e o meu rover, né? Então, na técnica RTK-HF, a gente precisa ter um rádio para fazer essa comunicação e entre a base e o rover. Na RTK-GSM, a gente precisa ter um link de internet, tanto na base como no rover. Já no PPP-RTK, basta eu ter visualização para esse satélite geoestacionário. Então, praticamente em qualquer local do mundo, a gente consegue ter esse tipo de posicionamento, né? Então, aqui, trazendo mais um pouco sobre o RTK, a técnica RTK, o HF, a gente precisa ter ali a nossa base, o nosso rover, um rádio externo, junto com
com a minha base, para ter um melhor alcance. Então, eu tenho uma infraestrutura muito grande de equipamentos a ser mobilizado para campo, uma equipe muito grande para ir para campo. Então, tudo isso dificulta, né? A imagem está aqui justamente para trazer essa referência de que são muitos equipamentos em campo, né? Então, todo esse deslocamento fica mais caro, a equipe fica mais cara. Já na técnica RTK-GSM, a gente tem outras possibilidades. A gente vai ter, geralmente, uma estação de referência ou uma rede de referência que vai para um servidor central e aí, via conexão GSM, ela é transmitida para o meu rover em campo. Então, o usuário final, né, quem vai utilizar essa solução, vai para campo, como mostra a imagem aqui da direita, né, somente um receptor em campo. Então, basta um bastão e o receptor, a gente já consegue ter o posicionamento. Além disso, tem uma outra solução que a própria Emilid traz, que ela disponibiliza um caster gratuito. Então, você pode ter a sua base também no seu escritório. Essa base conectada na internet envia dados para esse servidor gratuito da Emilid e te traz o mesmo tipo de correção via internet, né? Então, você também não depende, nesse caso, de infraestrutura de terceiros, né? Seja público ou privado. A gente consegue também fazer esse tipo de trabalho tendo na minha base o meu rover, mas para campo eu vou somente com o meu rover. E a técnica mais recente, né, que a gente tem no Brasil, que agora está se popularizando cada vez mais, é a técnica PPP-RTK. Então, nesse tipo de posicionamento, a gente tem uma rede de estações em solo que estão enviando dados para um servidor central que faz todo esse processamento e joga esses dados no satélite geoestacionário. E esse satélite transmite para toda a área essa correção. Então, nesse caso, a gente não precisa ter nenhum tipo de infraestrutura no campo, né? Realmente a gente vai precisar ter somente um bastão e o meu rover para poder fazer o posicionamento. A gente não precisa ter internet em campo, a gente não precisa ter uma base em campo, a gente não depende de uma base em campo, né? Porque essa rede ela não necessita de uma densidade tão grande de estações. Então, ela consegue trabalhar de maneira muito mais simples e garantir um posicionamento preciso. Aqui a gente traz um comparativo entre essas técnicas para que a gente consiga ver as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? Então, comparando o RTK-HF, o RTK-GSM e o PPP-RTK, no local de trabalho, o HF vai trabalhar sempre em qualquer local, assim como o PPP-RTK. Então, a gente não depende de um local específico para poder conseguir trabalhar. Já na técnica RTK-GSM, ela não está como uma vantagem, porque eu dependo de ter internet em campo e ter uma estação próxima de mim em campo também. Então, por isso ela não vem com essa vantagem. No custo de operação, o RTK-GSM e o PPP-RTK, a gente tem sempre um baixo custo de aquisição de equipamentos, né? Porque na técnica RTK-UHF a gente precisa ter 2 equipamentos, uma base e um rover. Já no RTK-GSM ou PPP-RTK, a gente vai ter sempre um único equipamento em campo, né? Ou se eu tenho 2 equipamentos, eu tenho 2 frentes de trabalho também, né? A precisão, RTK-HF 1 centímetro, RTK-GSM também 1 centímetro, e já a PPP-RTK 2,5 cm. Então, ela não tem uma precisão tão alta como as outras técnicas. Tanto na técnica RTK-HF como na técnica RTK-GSM também, a gente pode trabalhar com qualquer equipamento que está no mercado. A gente não tem uma restrição de qual equipamento eu posso utilizar. Já no PPP-RTK, são modelos específicos que podem ser utilizados. Então, a gente não consegue trabalhar com qualquer equipamento para essa técnica, justamente porque eu preciso conseguir interpretar esse dado que está vindo do satélite. Esse dado tem toda uma estrutura diferente da forma que é trafegado via RTK, UHF e GSM. E já nas desvantagens, a gente tem a principal delas, os procedimentos em campo, né? No RTK UHF, a gente tem uma limitação do alcance do rádio devido aos obstáculos topográficos. A gente necessita ficar trocando essa base conforme o tipo de trabalho. Então, se eu estou numa área muito grande, eu preciso movimentar essa base. Se eu vou fazer um outro trabalho em uma outra região, por mais que seja próximo, eu tenho que mudar uma base também. A minha equipe de campo vai ser sempre no mínimo 2 profissionais. Eu vou ter que ter um profissional na minha base e outro profissional fazendo o trabalho de coleta ou locação, né? E a gente também vai precisar processar essa base e ter que ficar um alto tempo armazenando dados para poder fazer esse processamento.
Então, se é um trabalho que eu consigo executar ele de maneira rápida, eu ainda vou ter que ficar um tempo grande em campo para armazenar esses dados. Já na técnica RTK GSM, a gente vai ter que ter cobertura de internet e eu vou ter que depender de uma estrutura de base de GNSS. Então, seria somente essa desvantagem. Já no PPP-RTK, a sua única desvantagem nos procedimentos de campo é o tempo de inicialização, que ele é um pouco mais lento que as outras duas técnicas, que são praticamente instantâneas. Já no PPP-RTK, a gente varia aí de 30 segundos a 5 minutos, dependendo de qual serviço que a gente está utilizando. Na parte de custos, o RTK ou HF, a gente vai ter um custo dobrado ali para poder adquirir 2 unidades, né? Às vezes até um pouco a mais para adquirir um rádio externo, alguma coisa nesse sentido. E a gente também vai ter uma quantidade maior de equipamentos para manutenção. Já no RTK GSM e no PPRTK, a gente vai ter uma mensalidade ali a estar pagando por essa assinatura desses trabalhos. E o PPP-RTK tem uma outra desvantagem, que somente alguns produtos podem ser utilizados para esse tipo de tecnologia, né? Não são todos os produtos do mercado que são compatíveis com esse tipo de tecnologia. Então, visto essas técnicas e as comparações, a gente entra um pouco agora na parte dos serviços do GeoMais. Então, o GeoMais hoje ele agrega vários serviços de posicionamento que contemplam a RTK GSM e PPP-RTK. Então, a gente tem 3 planos principais, que seria o GeoMais NRTK. Dentro dele eu tenho o GeoMais, o GeneSmart Pro e o Blocks Point Port RTCM. Então, são dois serviços de correção de RTK GSM. Eu tenho também o GeoMais PPP-RTK, que conta ali com o TerraStar C Pro, que é um serviço de PPP-RTK do grupo Hexagon, vão atender ali os equipamentos Geomax e Leica. E eu tenho agora também o serviço Blocks Point Port Banda L, que é o serviço da Blocks, que atende agora o RS3L da MLead. E a gente ainda tem um terceiro serviço, que é o GeoMais Ultimate. No GeoMais Ultimate, a gente vai combinar as duas técnicas, o GeoMais NRTK e o GeoMais PPP-RTK. Então, eu vou conseguir trabalhar ao mesmo tempo com o meu equipamento em PPP-RTK, correção via satélite, e também a correção do GeoMais NRTK via internet, na minha técnica RTK GSM. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, vamos falar sobre esse serviço da técnica RTK GSM, que o primeiro deles é o GeneSmart Pro. Então, esse é um serviço próprio da Gondolin, que a gente já tem mais de 13 anos de operação. A precisão desse serviço é de 1 centímetro e a gente tem um tempo de fixação menor que 1 segundo. Então, se você estiver próximo à estação em um local adequado, a gente vai ter uma fixação instantânea. Fora isso, a gente também tem a disponibilidade de dados Hynix para pós-processamento na versão 3, na versão 2, e com taxa de 1 segundo para todas as estações. Então, hoje esse é o nosso mapa de cobertura. Então, a gente tem essa área em verde, que é a cobertura já existente, e essa área em laranja, que é a projeção de expansão que a gente tem para o próximo período. Então, essa seria a nossa cobertura atual. E ele funciona basicamente, né? A gente tem a infraestrutura aqui das nossas estações de referência, a gente tem um software de gerenciamento que é fornecido pela Geo++, que é o GeneSmart, e a gente tem os usuários. Então, o GeoMais GeneSmart Pro, ele interliga tudo isso. Então, todas as estações estão enviando dados para esse servidor central, gerenciado pelo GeneSmart, que é disponibilizado para todos os usuários ali, com usuário e senha. Aqui a gente mostra um pouco sobre a evolução desse serviço. Então, mostrando um gráfico de tempo de uso desde janeiro de 2022 até dezembro de 2024. A gente tem uma média que saiu de 20 mil minutos por mês, atingindo agora 45, quase 50 mil minutos por mês. Então, em 2 anos, a gente teve um dobro aí da sua utilização. Então, é um serviço que está cada vez mais utilizado no Brasil, por vários fatores, né? O principal deles é a possibilidade de trabalhar com apenas um único equipamento em campo, né? Isso reduz o custo da operação, deixa o trabalho mais rápido. Então, por esses fatores, a gente consegue
está conseguindo ter esse aumento no uso. Então, aqui eu vou mostrar um pouco como funciona, né? Todas as estações estão enviando esses dados para o meu servidor central, e depois disso a gente tem a conexão de uma estação com o meu rover, e aí eu consigo ter o posicionamento. Então, sempre que eu estou próximo de uma estação, o sistema automaticamente destina aquela estação a enviar os dados para o meu rover. Então, a gente também tem essa automatização para sempre estar com a linha de base mais curta possível. Então, é dessa forma que a gente opera. E agora, o novo serviço que está ficando disponível a partir desse ano é o GeoMais NRTK, o Blocks Point Per. Então, é um serviço que é disponibilizado pela Oblox. Ele tem precisão horizontal menor que 3 centímetros, precisão vertical menor que 6 centímetros e um tempo de convergência de menos de 30 segundos. Esse tempo ele é maior que o do GeoMais Pro pela concepção do serviço. Então, a gente tem uma estrutura onde a gente tem bases mais espaçadas. Essas bases estão enviando os dados para o servidor da Oblox. Nesse servidor, eles fazem uma modelagem ionosférica da região, e esse dado é devolvido como uma estação virtual. Então, agora não mais a minha estação física quem manda o dado para o meu rover, e sim uma estação virtual que é criada a partir dessa modelagem de rede. Então, por ter estações mais distantes e está sendo feita essa modelagem de rede, a gente tem um tempo de convergência um pouco maior nesse caso. Aqui a gente traz essa informação aqui de quem pode usar, né? Essa pergunta é muito importante de ser respondida. Quando a gente está falando do GeoMais NRTK, qualquer equipamento compatível com a técnica RTK GSM ou N-Trip, né, que são praticamente todos do mercado hoje, todos eles, independente da sua marca, conseguem utilizar qualquer um desses dois serviços que eu acabei de mostrar. Então, ele não tem uma restrição de uma marca ou de um produto específico. Qualquer equipamento pode estar sendo utilizado nesse sentido. A gente também conta com suporte técnico especializado aqui na Guandaline para atender todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na utilização dessa técnica, né? Então, quando estiver em campo, a gente vai ter o suporte técnico envolvido ali para poder auxiliar a resolução dos problemas que vierem a acontecer. E a gente tem diversas aplicações de uso, né, para essa técnica. A gente tem cadastro urbano, terraplanagem, loteamento, locação, entre outros que a gente vai falar também. Mas a gente tem um problema nessa utilização, que é justamente a internet, né? Então, a gente precisa ter uma cobertura de internet, e no Brasil a gente tem um déficit de estrutura para ter uma cobertura nacional nesse sentido. Então, a gente tem algumas regiões que têm uma melhor cobertura do que outras. Então, essa técnica ela acaba ficando um pouco restrita a essas situações. Mas a gente tem algumas soluções chegando ao mercado para poder possibilitar esse tipo de trabalho. A primeira delas é a utilização da Starlink, né, para ter internet via satélite em qualquer local, utilizando o BTX-2. O BTX-2 foi um equipamento desenvolvido pela empresa Hugin, em parceria com a Guandaline, que ele vai receber as informações do GeoMais NRTK através do Starlink, né, tendo internet em campo, e vai transmitir via rádio HF para qualquer rover. Então, para qualquer equipamento, a gente agora passa a trabalhar com o GeoMais NRTK, recebendo as correções via rádio em qualquer local. Então, é uma forma de trabalhar fora das áreas onde não tem internet. Onde eu tenho internet, eu posso trabalhar diretamente com o GeoMais NRTK. E um outro tipo de trabalho que a gente pode fazer é usando diretamente a Starlink para apoiar os levantamentos de drone com RTK, seja para mapeamento, para aplicações de pulverização. Então, qualquer um desses trabalhos também a gente consegue fazer. Aqui a gente tem um vídeo, um depoimento de um dos nossos clientes que utiliza o GeoMais com drone. Eu acho que no Brasil que pode dar essa precisão. Olá, meus amigos, meu nome é Igor, eu sou da Target Pulverização. Nós estamos localizados em Delfinópolis, Minas Gerais, e nós fazemos aplicação em lavoura de banana. E nós estamos aqui para falar da importância do RTK na nossa aplicação. Então, nós temos uma acurácia muito grande. A rede hoje da GeoPlus é a única rede, acho que no Brasil,
que pode te dar essa precisão. Então, nós encontramos na GeoPlus uma solução para a nossa aplicação. Então, nós, através da Starlink, nós fazemos a conexão e nós não temos que ficar levando base, montando base. Uma base hoje, para a gente estar utilizando, ela precisa ter um ponto determinado, conhecido, e principalmente em lavoura de banana, que ela é muito volátil, você não consegue ter um ponto fixo específico. Às vezes, se você marcar em algum lugar, passa um trator, ele tira esse local, você não consegue ter o ponto exato. Então, através da rede, é uma solução mais barata, mais eficiente, é o melhor que a gente tem hoje. Então, a gente tem aqui o depoimento de um usuário que já utiliza o GeoMais NRTK junto com os drones. Também isso a gente tem aqui um outro vídeo que mostra um pouco disso também. Então, eu vou colocar aqui na parte onde a gente tem essa situação. Então, a gente tem aqui o Starlink em campo, né, fazendo a ponte com a internet. Ele vai disponibilizar a internet no controle, que vai fazer a comunicação com o drone. Então, aqui a gente vai ter a configuração da configuração RTK. Basta a gente colocar as credenciais no drone e aí a gente passa a ter o drone com posicionamento fixo, sem depender de uma base em campo, né? Então, aqui a gente tem a nossa credencial, logado com sucesso, e aí a gente consegue agora fazer todos os mapeamentos, né? Veja aqui em cima que a gente tem aqui o drone com solução fixa no RTK. Então, basta pegar a sua missão de voo e executar. Então, a gente não tem muitos segredos nisso. E daqui basta a gente fazer o nosso processamento e gerar os resultados finais, sem precisar ter pontos de controle em campo, sem precisar ter que fazer qualquer tipo de pós-processamento para tratar as coordenadas das imagens, né? Basta gerar o nosso ortomosaico e gerar os resultados finais. Então, feito isso, o drone já começa a trabalhar. E a outra solução que a gente tinha falado é a utilização do Starlink com o BTX2. Nesse cenário, a gente tem ali as estações do GeoMais enviando dados para o servidor do GeoMais. A gente vai ter do outro lado o satélite do Starlink enviando internet para a nossa antena lá que está junto com o BTX2. Feito isso, o BTX2 passa a receber os dados de correção do servidor do GeoMais e transmitir para o nosso rover. Então, dessa maneira, a gente consegue trabalhar usando somente um equipamento em campo, mesmo sem ter internet, né? Trabalhando com rádio, utilizando o BTX2. Então, nesse sentido, a gente começa a ter essa operação muito mais simples, né? Aqui a gente tem um vídeo mostrando um depoimento de um dos clientes nossos também, que já utiliza o BTX2 em suas aplicações. Já utilizar esse sistema, né? O primeiro. Boa tarde, tudo bem? Estou aqui com o Leandro da Autotopografia. Queria que você contasse um pouco da experiência que você está tendo com os equipamentos da Gondaline. Há quanto tempo você conhece a gente? Onde você está trabalhando? Qual a finalidade dos equipamentos que você está utilizando? Certo. Nós somos parceiros, né, da Gondaline já há 5 anos. De lá para cá, então, nós viemos fazendo algumas aquisições. Começamos com receptores da NVIDIA, Zenit 25, Zenit 35, Zenit 60. Nós compramos também 3 estações robóticas, entre outros equipamentos e acessórios, né? Alguns equipamentos alugados também, né? Alguns equipamentos alugados. Qual que é a obra que a gente está aqui? Quantas equipes estão trabalhando atualmente? Então, aqui nós estamos na SP 261, obra de estrada, né? E nessa obra, um dos grandes desafios foi o quê? Conseguir enviar a correção via UHF em todo o trecho. É uma obra de 27 quilômetros. Nós temos uma base fixa que fica no canteiro de obra. E eu liguei para o Marcos, né? E ele apresentou essa opção, né? O BTX2. E nós fizemos alguns testes aqui em campo e ele atendeu perfeitamente. Eu acredito que vai resolver aqui o nosso problema, né, com a questão de distância.
Entendi. Recentemente você adquiriu também o Exped de estradas, Sim. né? Queria saber como você está usando ele, para que finalidade, como está o projeto. Em campo, né, do BTX2, onde a gente consegue, em vários trechos, manter uma única posição de estação, ou nem mesmo ter uma estação, utilizar um serviço terceiro para ter a transmissão em toda essa região. E aqui, uma comparação entre o GeoMais NRTK e o PPP-RTK que a gente vai trazer agora. No GeoMais NRTK, a gente precisa ter internet em campo, tanto na base como no rover, para ter essa comunicação. Já no PPP-RTK, isso não é necessário, a gente não precisa ter internet para poder fazer essa operação. No GeoMais NRTK, a gente tem que ter, a gente pode trabalhar com qualquer equipamento, então qualquer marca, qualquer modelo consegue operar. Já no PPP-RTK são modelos específicos, né? São equipamentos específicos. Nem mesmo aquela marca, todas as linhas de produto daquela marca, nem sempre conseguem operar também. Então, o GeoMais NRTK, ele trabalha com a comunicação via internet, e o GeoMais PPP-RTK via comunicação via satélite, né? E aqui vou passar a palavra para o Marcos agora. Tirar a tela. Ecrã inteiro. Boa tarde, me escuta? Boa tarde, me escuta? Por favor, alguém pode confirmar? Sim, tudo normal. Tá, então tá ok. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Obrigado a Mundo Geo por mais um webinar. Obrigado, Jadson, pelo início de apresentação. Eu vou seguir daqui em diante, espero que a gente possa contribuir com o nosso conhecimento. Bom, o Jadson passou pela técnica RTK-GSM, abordou as opções que nós temos até o momento no mercado, já fez uma prévia comparação entre a tradicional técnica RTK-HF e a técnica RTK-GSM. Eu vou tentar dar um embasamento aqui na técnica PPP-RTK para posteriormente podermos chegar nas aplicações e conclusões. Muito bem, como vocês puderam ver, o posicionamento de GNSS ele é baseado em estações de referência ativa. O nome PPK nada mais é que posicionamento por ponto preciso, e o grande interesse aqui é ter esse posicionamento por ponto preciso em tempo real. Todos já usam o PPP no Brasil hoje pós-processado, e agora o grande interesse é o tempo real para você não ter que depender do resultado pós-campo, né? Você quer sair de campo com o dado já coletado e já pronto para ser utilizado. Então, muito bem, grandes empresas como a Hexagon, o Blox, eles criam infraestrutura. Quando a gente fala criar infraestrutura, nada mais é do que instalar estações de referência ativa pelo Brasil, para que você consiga fazer, não só no Brasil, como no mundo, para que você consiga fazer uma modelagem das duas últimas informações quando o sinal de GNSS chega aqui na Terra, que é a troposfera e a nosfera. Então, a gente pode dizer que é como se fosse um modelo matemático de curva de nível que a gente faz na aula de topografia. Quanto mais próximo às estações de referência, melhor esse modelo matemático, melhor a sua modelagem, a troposfera e a nosfera, mais rápida a sua inicialização e melhor a sua precisão. Então, naturalmente, a grande técnica aqui é você modelar essas últimas duas informações, e através dessas estações de referência ativa pelo mundo, você consegue saber o erro de relógio, o erro de órbita, e o sistema que a gente chama de banda L, que a banda L, nesse caso, nada mais é que o método de transmissão de toda essa informação de um satélite que está em cima da Terra para o usuário aqui embaixo. E muito importante não confundir o satélite geoestacionário que transmite, que é o Inmarsat, com os satélites das constelações GNSS tradicionais que nós já usamos hoje. São coisas diferentes, tá ok? Então, muito bem, a gente tem esse conjunto de estações pré-instaladas, que elas também rastreiam as mesmas observáveis GNSS, que mundialmente são centenas de estações instaladas. Aqui na região do Brasil, dependendo do serviço, chegam a centenas também, para melhor modelar toda a nossa área de trabalho. Uma vez que você conhece isso, você modela,
você, através de um servidor global, consegue retransmitir isso para um satélite, que ele, por sua vez, vai mandar para o usuário em campo. Então, agora, lá no campo, o profissional que está trabalhando, ele consegue receber por satélite. Veja bem, acho que a principal pauta aqui dessa apresentação de hoje que a nova era do posicionamento do GNSS é que nós trabalhávamos com a técnica RTK-UHF, que dependia da instalação em campo de uma base, de pós-processar essa base, de mandar a correção para o receptor rover. Nós, na última década, discutimos bastante a técnica RTK-GSM. Você pode ir para campo com apenas um profissional, porém existe a dependência do sinal de celular, né, da conexão GSM para trafegar o dado. E agora que a nova era é trazer para os usuários do nosso segmento o posicionamento através de satélite, que não depende, importante, vou repetir isso, não depende do GSM mais. Você agora pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, simplesmente observando esse satélite geoestacionário que estamos em cima da nossa cabeça. E a grande sacada aqui agora é o usuário em campo ter várias opções de posicionamento. E você tendo hoje a congregação de todas, você fica super bem resguardado. Na PPP-RTK, naturalmente, você pode agora ligar o equipamento em qualquer lugar e já ter o posicionamento, tá? Naturalmente, é necessário você ter vista ao céu, tanto para a constelação GNSS tradicional, quanto para você ver o Inmarsat, que é quem vai te enviar toda essa correção que foi modelada através do satélite para você ter no seu receptor. Então, muito bem. A Leica, né, que pertence ao grupo Hexagon, que também comprou a Novatel e também comprou um serviço chamado TerraStar, tem a sua solução própria que chama-se TerraStar C-Pro. Esse é um serviço que no Brasil tem mais de 35 a 50 mil usuários já utilizando dentro da agricultura de precisão. Acho que é importante ressaltar a vocês que há 10 anos atrás, ninguém usava o PPP-RTK na agricultura. Hoje em dia, todas as máquinas que você vem trabalhando na agricultura, pode-se afirmar que de 80% delas hoje trabalham em PPP-RTK. Ou seja, é uma solução super estandarizada e padronizada que agora está chegando na topografia, que naturalmente nós, agrimensores, somos uma quantidade muito inferior ao número de pessoas do que os profissionais e agricultura. Então, é natural atingir eles primeiro para que tenha um público maior e vai chegar na topografia que somos nós agora. Então, quando você compra qualquer receptor da Hexagon hoje, da Leica e da Geomax, você já tem o serviço TerraStar C-Pro próprio da própria Leica, te enviando esse tipo de correção e te permitindo esse posicionamento. Muito bem, o que é super novo agora é a Oblox. É uma empresa com já cerca de 8 anos, eles que foram as primeiras empresas do mundo a desenvolver placas GNSS em baixo custo, que é a placa GNSS que está dentro do receptor GNSS MLEAD, que temos no Brasil hoje centenas de usuários usando, e essa placa da Oblox criou no Brasil, através da Nord, a infraestrutura para também poder trabalhar com a técnica PPP-RTK que nós estamos aqui lançando ao Brasil oficialmente hoje. Então, hoje, um usuário da MLEAD consegue, através do serviço chamado Point Perfect, que pertence ao Oblox, também trabalhar na técnica PPP-RTK. E agora a gente tem um receptor, um custo super adequado, capaz de trabalhar com a técnica PPP-RTK, com a técnica RTK-GSM e com a técnica RTK-UHF, que todos nós já conhecemos. Como vocês podem ver, ele tem uma cobertura do Brasil hoje de cerca de metade do Brasil. A outra metade vai ser coberta a partir da virada de 2026, porque ainda está instalando o restante da infraestrutura, tá? Mas já é um serviço 100% operacional, testado, também já com usuários na agricultura, que você vai poder ter acesso a ele de maneira de curtíssimo prazo. E da mesma forma que o Jadson já apresentou, existe uma modelagem, nesse caso, regional. Lembra que eu comentei da nossa curva de nível? Aqui seria, nesse caso, o comportamento que a troposfera e a nosfera estão naquele momento. Uma vez que você modele isso, você já entende como está se passando. Quando chega a informação do satélite, ele já sabe como tratar isso e fica super rápido a inicialização. Por isso que, no caso da Point Perfect, a gente pode atestar uma inicialização de 30 segundos, que nenhuma marca do mercado faz algo semelhante, porque todos os modelos
que existem no mercado hoje, eles são continentais. Somente o Point Perfect da Allblocks tem um modelo regional. Então, você consegue saber que agora, aqui em São Paulo, o comportamento da ionosfera e troposfera como ele está, você modela isso, quando a informação chega rapidamente resolvida, você já consegue se posicionar em 30 segundos, muitas vezes até em um tempo inferior a esse. Então, a gente vai tratar um pouco agora das aplicações. Aqui falamos das técnicas, né? Como que funciona o posicionamento da GNSS na atualidade, como a gente pode utilizar, o que o GeoMais pode te vender, te oferecer de solução, e agora a gente vai dizer aonde usar e como usar, talvez uma das partes mais importantes. Muito bem, nós temos o georreferenciamento do INCRA, que os números que a gente tem, que o Brasil está em cerca de 35% do Brasil foi feito o georreferenciamento, agora em novembro inicia-se as áreas de pequeno gama, que vai aumentar drasticamente a demanda de serviço. E nós estamos vivendo no Brasil agora, num momento de virada do ano, a dificuldade com mão de obra. Ou seja, você não consegue, hoje não está tão simples, né? A gente comunica com muita gente aqui no nosso dia a dia de trabalho, não está fácil de arrumar profissional, ainda mais para ir para campo. Então, você ter uma rapidez, você poder realizar o serviço em campo de maneira rápida e prática, é a grande demanda da próxima década que a gente vai ter daqui em diante. Então, você poder fazer um serviço de georreferenciamento com um equipamento e só você o operando é o sonho de um agrimensor, né? Isso vai levar a um benefício muito grande, assim como para trabalhos de obras, para a parte de cadastro, né? Todo esse ativo nosso que é enterrado, você tem que depois ficar procurando onde está a tubulação de água, onde está a tubulação de gás, eu tenho que fazer uma manutenção, tenho que quebrar o chão para ver onde está. Se você realizasse o cadastro corretamente, você não precisaria fazer isso. Então, com essa nova era de posicionamento, agora que tem um custo adequado, você conseguirá realizar todas essas tarefas daí em diante. A gente vai voltar para a aplicação em sequência. Por fim, o Jadson comentou do GeoMais NRTK, que é o Network, né, que é o N-Trip, o GeoMais PPP-RTK, e estamos aqui agora apresentando a vocês o GeoMais Ultimated, que nada mais é que a congregação de ambos. A minha dissertação de mestrado de posicionamento de GNSS na técnica RTK-GSM foi conclusa em 2012. E sempre nós vendemos diversos equipamentos, né? O Jadson mostrou no gráfico anterior o quanto cresceu o uso da técnica RTK-GSM, mas sempre o calcanhar de Aquiles era o GSM. Pô, Marcos, é super legal, eu vou para campo sozinho, tem que ter auxiliar, mas quando eu fico sem GSM eu não consigo trabalhar. Então, poxa, para mim foi muito legal estar aqui hoje anunciando o GeoMais Ultimate, porque ele permite que você trabalhe agora com receptores da MLead usando o Point Perfect e receptores da GeoMax e Leica utilizando o TerraStar C Pro, você pode realmente ir para campo somente com o equipamento, porque a hora que você não tem a técnica RTK-GSM, você pode em campo já ir para a técnica PPP-RTK e continuar a realizar o posicionamento. Então, dessa forma, no meu entendimento, né, que a gente quer apresentar para vocês hoje, no entendimento mundial, finalmente no Brasil tornou-se operacional você poder ter somente um equipamento em campo, que você consegue trazer os benefícios das duas técnicas. Os receptores da GeoMax e Leica, eles fazem isso automático em campo. Você está em campo, recebendo, numa área de cobertura de técnica RTK-GSM, você está em N-Trip trabalhando. Quando você, por algum motivo, perder a conexão de SM e não ter mais uma solução fixa, ele automaticamente pula para o PPP-RTK e vai lhe entregar um posicionamento fixo na técnica PPP-RTK. Imediatamente, quando voltar o GSM e o GSM, a técnica RTK-GSM, lhe oferecer 1 centímetro agora, o receptor sozinho volta para a técnica RTK-GSM e continua a posicionar com 1 centímetro. Então, senhores, essa nova era do posicionamento de GNSS nada mais é que podemos daqui em diante ir para campo realmente com somente um equipamento. Chegamos nesse ponto, graças a todo o desenvolvimento que tem de infraestrutura, de geodésica e de conexão, está operacional hoje. Então, aqui são algumas ilustrações. Veja,
Eu tenho um local de trabalho que eu tenho a minha cobertura da minha estação de referência ativa, porém eu tenho um buraco de cobertura de GSM. O profissional em campo está na técnica RTK-GSM, a hora que ele está na área de cobertura, mas perdeu o GSM, ele pode usar agora o PPP-RTK e continua a trabalhar e extrapolando a área das estações de referência ativa, ele continua a poder usar o PPP-RTK, retornou, usa a técnica RTK-GSM. Então, você está com todas as opções na sua mão. O usuário tem várias opções de conexão em campo que lhe permite agora trabalhar com apenas um equipamento. Então, muito bem, essa imagem aqui, antes de abrir o vídeo, é muito importante, né? Ou seja, a gente está o dia inteiro conversando com usuários, com profissionais da área, e eles comentam, poxa, tem os receptores novos, agora tem até as câmeras embutidas. Gente, nós somos agrimensor, né? Nós consumimos posição precisa, a gente entrega um trabalho. Um receptor que tenha várias maneiras e métodos de ter o posicionamento preciso vale muito, porque você tem opções em campo de trabalhar, muito mais que câmeras. Então, essa imagem aqui, guardem com vocês a imagem, que é você ter a opção de ter um método de posicionamento vindo de N-Trip, a técnica RTK-GSM e da PPP-RTK no mesmo equipamento. É super importante. E aí, pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente tem o vídeo do Fabrício, que ele está apresentando o uso do equipamento. Então, é uma ilustração, né, de como você pode, em campo, estar usando ora uma técnica e ora outra, numa interface com o usuário super simples, em Android ou iOS, que você pode, em campo, definir, olha, estou na banda L, mas eu estou numa área aqui agora que eu preciso ter maior precisão, deixa eu tentar o N-Trip. Você volta para o N-Trip, ele na hora já te dá a solução fixa, você continua a trabalhar, você caminhou para uma outra área da propriedade, você consegue rapidamente, caso você perca a conexão GSM, que você não tem o sinal celular, e voltar para a banda L. Então, os recursos estão na sua mão, né? Muito fácil de usar, muito simples de usar, fácil de coletar. Esse equipamento específico, o RS3, que ele está usando, o Fabrício, ele ainda tem a capacidade de medir inclinado. Então, você tem ainda a capacidade de poder colocá-lo em posições que você não conseguiria colocar um posicionamento tradicional. E ainda assim, já exemplificando no caso do georreferenciamento, caso você tenha uma mata inteira fechada, esteja no local no campo, você não tem como ter conexão GSM, e a copa da árvore fechou a sua interligação com o satélite, você pode fazer, como muitos agrimensores fazem, utilizar um bastão de 8 metros, 5 metros, ultrapassar a copa da árvore, o receptor tem um Bluetooth de longo alcance para você estar com o seu celular na mão, como ele também tem o IMO para medir inclinado, a hora que você subiu o bastão, até naturalmente você não vai conseguir mantê-lo na vertical, mas essa inclinação que ele vai ter, o próprio receptor, por ter IMO, já corrige. Então, são recursos que foram sendo inseridos no equipamento que criam uma super vantagem, torna-se super útil para o usuário em campo. Esses vídeos que nós estamos apresentando estão todos no canal do YouTube da Gondaline. Todos vocês podem ver esses vídeos com calma posteriormente. E aqui eu vou continuar nossa apresentação. Muito bem, então apresentamos as soluções que nós temos. Vou dar uma recapitulada agora para vocês todos entenderem. Nós temos hoje duas situações. A gente tem o serviço NRTK, que é o N-Trip Pro, que nós chamamos, que é esse que atualmente cobre todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Temos agora o serviço U-Blox Point Perfect TCM, que cobre o sul do Brasil, a região sudeste e a região centro-oeste, tudo por N-Trip. Importante citar aqui que esse serviço é compatível com qualquer equipamento do mercado, Trimble, Topcon, CHC, qualquer marca pode conectar o serviço NRTK, seja o Pro ou o Blox, tá? Então, isso é um serviço aberto. Você tem a necessidade de ter o GSM, mas você pode conectar em qualquer local. Então, o GeoMais hoje é um serviço de N-Trip que cobre região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil em sua totalidade, tá ok? Muito bem. E daí nós temos o serviço GeoMais PPP-RTK, que ele, na verdade, é a conexão com o GeoMax e Leica no TerraStar C Pro e na MLead com o serviço Point Perfect da U-Blox, que te permite ter PPP-RTK em campo, tá ok? Muito bem. E Ultimated é a combinação dos dois. Eu vou seguir aqui, depois a gente ainda dá mais um retorno aqui dentro.
Muito bem, o que nós quisemos fazer aqui agora é uma comparação de aplicações em campo. Vamos começar por uma das principais demandas que nós temos no Brasil hoje, que é o georreferenciamento. No georreferenciamento, o profissional tem que percorrer largas áreas, depende de uma infraestrutura geodésica, visibilidade. Daí nós comparamos aqui, através dessa imagem na esquerda, a técnica RTK-HF, a imagem central é a técnica RTK-GSM e a imagem da direita é a técnica PVP-RTK. Naturalmente que a técnica PVP-RTK é a mais adequada, conveniente e rápida para fazer georreferenciamento. Você não tem que se preocupar em instalar a base, em manter um auxiliar na base para poder controlá-la. Você não tem que se preocupar que o rover é capaz de ver o dado da base. Não tem que se preocupar posteriormente a descarregar a base, processar e converter todo o levantamento de rover que você fez. Tudo isso fica por água abaixo. A técnica RTK-GSM também é super conveniente, entretanto, não é fácil na área rural ter o celular. E aí vem o que a gente colocou aqui, mais ou menos, nas duas técnicas anteriores. E colocamos aqui no caso que para georreferenciamento, realmente o PVP-RTK é a técnica mais adequada, tá ok? Fizemos aqui ainda o universo do cadastro, o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, que eminentemente é águas, cadastro de rede subterrânea, rede de esgoto, telecomunicação, toda a infra que está enterrada, todo o sistema de transmissão de gás que as casas utilizam corriqueiramente, e as redes elétricas que estão superficiais e algumas que estão enterradas. Então, qual o problema? Se você não cadastra isso depois que você implanta, numa futura manutenção você é obrigado a quebrar tudo, né, para você saber onde está. E é super caro, que naturalmente, com essas técnicas funcionando, você consegue fazer isso e não mais ter que quebrar no futuro. Sendo assim, a gente considera a técnica RTK-HF proibitiva nesse tipo de trabalho, porque é muito moroso instalar a base, como tem obstruções físicas em áreas urbanas, você tem que instalar a base novamente, então fica tão demorado que não compensa. A técnica RTK-GSM, nesse caso, é super adequada, que você consegue trabalhar rapidamente, você tem a conexão GSM por todas as áreas urbanas do Brasil, praticamente, que é onde está o ativo enterrado, e você não tem necessidade de estar olhando aquele satélite geoestacionário em específico. Então, nesse caso, consideramos a técnica PVP-RTK na área de cadastro intermediária, porque você vai ter em área urbana algum tipo de obstrução e a técnica RTK-GSM é a mais adequada. Muito bem. Por fim, a área de drone. Senhores, os drones, eles estão voando e precisam de posicionamento preciso. É super importante. E aí o usuário hoje está um pouquinho ou muito perdido de como ter o posicionamento preciso. Vocês viram o vídeo do Igor, esse pessoal de pulverização que está voando precisa de boa qualidade no posicionamento para você fazer a implantação de herbicida no local correto. Gente, você vai com uma Starlink para campo, que muitas vezes eles já têm isso. Se você olhar essa caminhonete aqui na imagem, a antena Starlink já está lá como padrão. Então, ele tem internet no campo. A Starlink nos trouxe isso. Os locais que não tinham GSM agora tem a conexão através da Starlink. Ele na Starlink tem internet, ele conecta através dessa internet lá para o GeoMais, seja ele o NRTK Pro ou o NRTK, o Blocks Point Perfect, tem um posicionamento preciso e já alimenta seu drone. Super fácil, rápido, simples, não tem que se preocupar em levar a base, fazer PPP, aquele monte de trabalho que existia até então. Naturalmente, com o RTK-HF não existe para drone e o PPP-RTK ainda não está disponível para drone. Então, o N-Trip na área de drones é super adequado e cabe a vocês, usuários, pesquisarem e começar a usar no seu dia a dia de trabalho. E, por fim, vamos vir para as obras, né? As obras, os levantamentos topográficos, a área que você... Os locais que você precisa realmente de 1 centímetro, demarcar uma área, dividir uma área com qualidade. Nesse caso, a gente não recomenda o PPP-RTK, que o PPP-RTK está chegando hoje em 2,5 cm. Para algumas etapas da obra, você pode usar, mas para implantação, para o levantamento topográfico, não. A gente tem que ter um posicionamento melhor. Aí, nesse caso, em topografia em geral de obra, a gente vai recomendar o RTK-HF e o RTK-GSM como sendo as soluções ideais. Você pode trabalhar com apenas um equipamento no RTK-GSM e com o antigo par no RTK-HF, mas te garantindo o levantamento e locação com 1 centímetro. Muito bem.
Aqui a gente faz um resumo comparando esses 4 grandes áreas de posicionamento. O georreferenciamento, área de cadastro, SIG, drone e obra. Então, veja, naturalmente, a proposta do RTK, a proposta do Geomais Ultimated é fornecer ao usuário, através de um serviço, tanto a técnica RTK GSM, tanto a técnica PPP RTK, podendo ir para campo com apenas um equipamento. Você contempla todas as suas áreas de trabalho com apenas um equipamento. Ou seja, finalmente nós estamos chegando no Brasil no momento que o usuário pode comprar apenas um equipamento e trabalhar em todas as aplicações. Essa é a nova era do posicionamento GNSS. Muito bem, voltamos aqui acho que esse slide aqui é super importante, né? Acho que é uma grande exercício de cruzar o que nós temos de técnica com quais aplicações de uso que nós temos. E, por fim, voltamos lá para o começo para discutir as 3 técnicas, e eu vou aqui fazer um convite aos senhores usuários a fazer uma breve reflexão. Em um ano de trabalho, eu montar uma equipe na técnica RTK-HF vai te custar R$225 mil em um ano. Já na técnica, usando o serviço Geomais, você consegue trabalhar nos mesmos locais de trabalho com apenas R$120 mil. Então, senhores, já vamos fazer essa reflexão, fazer conta e sermos mais assertivos nos nossos orçamentos e planejamento financeiro. Agora é possível. Você consegue ir para campo de novo com somente um equipamento e trabalhar, tá? Por fim, para ficar claro a vocês, para sermos mais assertivos na palestra, a Guandaline tem o seu departamento separado, que é o Geomais, e ela vende o serviço Genitrip, que é o Geomais Pro, que cobre Rio de Janeiro e São Paulo hoje, e ela vende o serviço Genitrip, que é o Point Perfect U-Blocks, que cobre sul do Brasil, sudeste e centro-oeste. Conversa com qualquer equipamento do mercado, qualquer drone do mercado, desde que tenha GSM, podendo conectar o GSM através do Starlink. Ponto. E ela vende o serviço de PPP RTK para os equipamentos da Like Geomax, que se chama TerraStar C Pro, e para os equipamentos da MLead, mas mais especificamente o S3L, o serviço Point Perfect da U-Blocks. Ponto. E o Geomais Ultimated é a combinação de ambos os serviços para os equipamentos capazes de trabalhar em PPP RTK, podendo assim trabalhar somente um equipamento em campo. Legal? Muito bem. Por fim, no nosso site do GeoPlus, se você está aqui em toda a apresentação, citou o site, que é o geoplusbrasil.com, você tem lá uma opção que é a mapa de cobertura. Esse mapa de cobertura foi desenvolvido pela equipe do Geomais, que te permite ver as coberturas de todos os serviços, para você ver em cada região do Brasil qual serviço está disponível. E com ele você poder projetar qual você vai utilizar daqui em diante. Tá ok? Deixei aqui o mapa só para vocês poderem recapitular e verificar. Eduardo, eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Eu acho que estamos no nosso tempo. Temos 5 minutos para perguntas daqui em diante, correto? Correto, maravilha. Obrigado pela apresentação. Acho que a gente vai levar um pouquinho mais de 5 minutos, porque tem muita pergunta aqui que chegou para vocês, mas isso é bom sinal, né? Sinal que o pessoal gostou bastante da apresentação. Foi muito legal vocês mostrarem essas tecnologias, e para quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, né, da evolução desde antes do ano 2000, que a gente tinha disponibilidade seletiva no GPS. O próprio governo americano incluía um erro, né, nas coordenadas do GPS. Aí a gente passou para... usava, né, ainda se usa, mas pós-processamento, RTK, PPP, agora o serviço de correção, e realmente é uma nova era no posicionamento, e isso à disposição do profissional brasileiro, né, de qualquer geomensor aí brasileiro. Bom, perguntas chegaram muitas aqui, vou pedir para vocês serem objetivos aí para a gente tentar responder todas, né, porque é bastante coisa mesmo. Tem uma pergunta aqui se é possível utilizar o RTK GSM com a conexão Starlink. Sim, senhor. Já tem hoje muito usuário nosso usando,
a gente tem várias situações, tem o bridge que o Jadson apresentou, que você conecta através do Starlink o GSM, e dele manda via rádio. Como nós temos usuários que estão usando os drones, que simplesmente liga o Starlink, ele vai ter a conexão GSM, a conexão de trip, perdão, a conexão de internet no Starlink, simplesmente conecta o drone no Starlink, vai até a rede GeoMais e conecta com o seu drone. Super operacional. E tem o usuário que deixa o Starlink no seu carro, sai do carro, no alcance de 100 a 200 metros do Starlink, usa o levantamento cadastral de rodovia, volta e continua a trabalhar de maneira corriqueira. Super operacional. O Starlink realmente é uma grata surpresa. A gente tem usado ele corriqueiramente há mais de 2 anos. Ele atende de maneira muito uniforme, muito concisa, o Brasil inteiro sem nenhum problema. É uma ferramenta ótima para o nosso uso em geral. Legal, obrigado, Marcos, pela resposta. Outra pergunta aqui: qual é a implicação na precisão no momento da troca do GSM para o PPP? Uma ótima pergunta. Todos os equipamentos, você vai ter é natural. O equipamento ele te entrega na tela o erro de acurácia naquele momento que ele está obtendo. Então, você consegue ver em campo, no PPP RTK, a gente tem usado, né, eles especificam 2,5 cm, 3 centímetros, e a gente realmente tem acusado os 3 a 6 centímetros, mas tem muitos casos que a gente chega em precisões até de 1,2 centímetros. Então, você, na hora, na tela, vê a precisão que está naquele momento. O N-Trip ele mantém constantemente 1 centímetro, e o PPP RTK ele vai chegar nos seus 2 a 3 centímetros. E o usuário em campo vai tomar decisão se naquele ponto ele pode medir com 2, 3 centímetros do PPP RTK, ou se ele tem que aguardar N-Trip ou fazer pós naquele ponto. A decisão é sempre do usuário, né? Então, você consegue notar, a resposta você vê em campo se é 1 ou 3 e você vai decidir como usar a informação, tá? Ok, obrigado. Tem uma pergunta que eu vou responder aqui, é sobre certificado de participação. A Rosimari perguntou, as lives agora não tem mais certificado de participação, porque a gente usa uma nova ferramenta de transmissão, que transmite ao mesmo tempo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. E aí as pessoas vão entrando a qualquer momento, a gente não consegue registrar exatamente a hora que a pessoa entrou. Então, infelizmente, não tem mais certificado de participação, e eu conto com a paciência e a compreensão de vocês. Uma pergunta já sobre contratação, né? Como que funciona? Perguntaram que se é necessário o envio do equipamento para a Gondaline para ativar o serviço. Certo. Então, vai lá, Jadson, vai lá, desculpa. Quando a gente fala do GeoMais NRTK, a gente basta liberar um usuário e senha, e esse usuário e senha já fica disponível imediatamente para o usuário. Então, a gente te envia isso de forma online, né, ou uma mensagem, ou então por e-mail, e isso já está disponível imediatamente no seu equipamento. Esse equipamento não precisa vir para a Gondaline. A mesma coisa funciona no PPRTK. Só que, quando a gente fala do Blocks, essa informação também vem via internet. Então, basta conectar seu equipamento na internet, ele já vai estar liberado. E no caso do Novatel, né, dos equipamentos do Território C Pro, basta ligar o equipamento por um período ali de no máximo 4 horas ao ar livre, e ele vai também receber essa informação via satélite e vai estar liberado. Então, qualquer local do Brasil, qualquer local do mundo, a gente consegue fazer essa ativação sem que o equipamento esteja fisicamente aqui. Legal, obrigado, Jadson, pela resposta. Vou juntar aqui 2 perguntas. Primeiro qual receptor marca ou barra-marca, né, pode receber essa correção, e se pode ser usado para georreferenciamento de imóveis rurais, né, se atende o segundo manual de posicionamento do INCRA. Hoje, na parte do PPRTK da U-Blocks, somente o equipamento RS3L, que foi lançado agora esse ano, pode receber esse sinal. Quando a gente fala do CPRO, a gente tem já uma gama um pouco maior. A gente tem os entes 16, tem os entes 60, da Geomax, a gente tem o GES 18 da Leica, o GES 16 da Leica também, que podem estar trabalhando com essa técnica. E teve atualização recentemente do manual do CIGEF, onde ele habilita agora a utilização da técnica PPRTK para o georreferenciamento também. Por mais que também não seja mais exigido o Hynix, né, para a certificação, todos esses equipamentos que eu mencionei também possuem a gravação do Hynix simultâneo. Então, você também tem um respaldo maior caso ocorra ali alguma inspeção, alguma verificação posterior pelo INCRA.
Ou seja, na dúvida, né, guarda o arquivo Hynix para posterior consulta, né? Exato. Uma pergunta aqui, qual que é a precisão do equipamento com a tecnologia RTK, GSM? Não sei se vocês já fizeram esse teste, dentro de uma vegetação bastante densa. Isso geralmente vai variar, vai depender da visualização que a gente tem nos satélites, né? Por mais que a gente tenha uma boa precisão do dado que está vindo da base, e o receptor também tenha vários algoritmos ali para poder melhorar a sua precisão e não deixar chegar numa coordenada muito ruim, a gente vai depender muito da visualização dos satélites. Se eu estou muito debilitado nessa visualização dos satélites, a gente vai ter uma degradação. Então, isso vai variar muito dessa densidade. A vegetação densa já é uma situação um pouco mais difícil de operar, então a gente teria que usar alguns artifícios em algumas situações, como o Marcos mencionou anteriormente, né? Se eu estou numa vegetação muito densa, uso um bastão um pouco maior para poder conseguir ultrapassar um pouco essa vegetação e assim conseguir ter uma precisão melhor, né? Mas essa precisão vai variar de acordo com essa densidade que tiver ali e também do momento, né? Conforme a posição dos satélites naquele momento. Okay. Pessoal, deu aqui o horário 5 e pouco, mas vocês respondem uma pergunta, chegam duas. Então a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo. Vocês têm mais uns 5 minutos aí para a gente tentar responder todas aqui? Beleza. Então, mais uma pergunta aqui sobre qual a distância máxima da base mais próxima no N-trip? Para esse tipo de conexão, né, para a gente receber as informações, não existe uma distância limite, porque justamente a gente está recebendo a correção via internet. O que vai variar e vai limitar isso é a nossa precisão. Conforme a distância da base vai aumentando, a minha precisão aumenta, né? Geralmente, aumenta 1 milímetro a cada quilômetro de linha de base. Então, se eu estou a 50 quilômetros de linha de base, 5 centímetros. Se eu estou a 100 quilômetros, 10 centímetros. Então, conforme essas variações, a gente tem que ver para cada aplicação, qual distância máxima eu posso trabalhar, né? Ok, obrigado. Outra pergunta aqui, quais são as vantagens do uso do método comparado ao RTK tradicional? Acho que é a pergunta principal, né, dessa live de hoje, né? Como essa nova era do posicionamento é melhor, né? Qual é mais vantajosa em relação aos levantamentos tradicionais? Deixa comigo essa já. Olha, naturalmente, a primeira grande diferença é que primeiro, acaba o campo, acaba o trabalho, está pronto. Né? No RTK HF, você é obrigado, muitas vezes, a fazer a gravada do bruto na base, para depois processar, para depois fazer a translação de todo o levantamento. Então, está pronto o trabalho. Segundo, você não tem mais a preocupação de ter sua base roubada. Que ou você vai ter a base roubada e vai ter que comprar uma nova base, ou tem que pagar um segurança, um auxiliar para olhar a base. Então, acaba esse problema. Terceiro é a sua praticidade, né? A gente fala brincando, né, que você comentou eu tô que nem você, tô ficando velho. Há 20 anos atrás, a equipe de campo era uma Kombi. Hoje, sem nenhuma sacanagem no bom sentido, o pessoal pega aqui para trabalhar com moto. Ele vem de moto, põe o bastão na moto, o receptor na mochila e trabalha. Então, mais rapidez, mais facilidade, menor custo. Então, a gente está vivendo uma nova era de realidade de campo. O que, 15 anos atrás, quando você ia na Europa, já se trabalhava assim, porque a técnica RTK-GSM já era operacional na Europa inteira. Então, eles não entendiam no Brasil por que aqui se usava os pares ainda. Então, a gente está agora... Nossa, chegamos há 15 anos atrás da Europa no Brasil. É mais ou menos isso que é a grande diferença hoje, né? Deixa eu aproveitar e perguntar, então, já que a gente chegou agora em como estava a Europa 15 anos atrás, como que está a Europa hoje? Eles estão muito na frente da gente? Eu pergunto porque tem gente que está falando, por exemplo, o evento da MundoGel e do Intergel, né? Antigamente, você via uma novidade no Intergel e demorava alguns anos para chegar aqui no MundoGel Connect. O Intergel é em outubro ali, né? E o nosso evento em maio, junho. Agora, as novidades chegam mais ou menos simultaneamente, né? Chega algo em outubro de um ano e em maio do outro ano, ou junho, já tem essas novidades aqui no nosso evento. O que eles estão mais avançados do que nós lá
Na Não, Europa, veja, na Alemanha, a por exemplo. principal diferença é a questão do tamanho dos continentes, né? O continente europeu é muito pequeno, então você com uma quantidade pequena de estações de referência ativa, pequena comparada ao Brasil, vamos chamar assim, você cobre o país inteiro, cobre a Europa inteira. E somado a isso, a disponibilidade de GSM lá é muito maior que a nossa. Então, por você ter quase todo o continente europeu coberto com estações de referência ativa a cada 50 quilômetros, 60, e ter um GSM por quase a totalidade da área, a técnica RTK GSM era 100% operacional em todo o continente europeu desde então. No Brasil, dada a dificuldade pela extensão territorial, para você fazer uma analogia, no Brasil você teria que chegar a quase 1.000 estações de referência ativa para você cobrir todo o Brasil em termos de infraestrutura geodésica, né? Era muita estação de referência. E fora isso, não adiantava você ter as estações de referência ativa e não ter GSM por todo o Brasil. E as companhias de celular no Brasil já falaram que não vão cobrir todo o Brasil com celular. Então, praticamente, você podia entender que a técnica a RTK GSM nunca vai cobrir todo o Brasil, né? Acho que esse é o grande paradoxo. E, naturalmente, como temos demanda aqui da agricultura, o uso civil, mineração e topografia, achou a solução de transmitir o dado via satélite. Então, hoje você tem a técnica PPRTK sendo cada vez aprimorada para o uso no Brasil, porque não vai ter como transmitir isso via GSM por todo o Brasil, vai ter que vir para o satélite. Mas, naturalmente, que o uso do GSM é conveniente. Um exemplo, Eduardo, que acho que é super importante. Eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, trabalhando na técnica PPRTK. Eu vou ter uma área que eu tenho prédios dos dois lados de mais de 50 metros de altura. Eu vou ter algum momento lá que eu não vou conseguir usar a técnica PPP-RTK, porque naquele momento um dos prédios a 50 metros de altura encobriu o acesso àquele satélite geoestacionário específico. Aí o que o usuário faz? Não trabalha? Não, ele vai para a técnica RTK GSM, que daí o dado vem via celular e funciona. Então, a grande mudança é o profissional saber que ele tem vários recursos. A informação pode vir do satélite, pode vir do GSM, você consegue se posicionar. Essa é a grande mudança que nós estamos tendo hoje. Então, para te responder, a Europa ela mantém o padrão dela, a técnica, essa mesma realidade nossa, ela vai ocorrer nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, de maneira semelhante ao Brasil, existem muitas áreas sem GSM ainda, devido ao ambiente continental, quase é muito grande dos Estados Unidos, assim como a Rússia, assim como a China. Nunca vai cobrir tudo de GSM, nunca vai cobrir tudo com estação de representativa. Aí o PPP-RTK torna essa solução ideal e a combinação mais ainda. Não sei se eu consegui responder. Legal, respondeu sim, já fez um apanhado, além da Europa, um apanhado global aí. Tem uma pergunta aqui, se a banda L e o RTK são divergentes ou se eles se complementam? Se complementam, naturalmente eles se complementam. É muito importante a gente falar, né? A banda L é a maneira que se transmite a técnica PPP-RTK. É nossa obrigação falar as terminologias certas para todo mundo falar. A banda L, ela seria como a conexão GSM, como o rádio, tá? Então a gente precisa transitar o dado. Você tem a banda L, que é satélite, tem o GSM, que é o celular, e tem o rádio. São só maneiras de transmitir o dado, tá? E o usuário tem que acompanhar a tendência e falar cada vez mais próximo da realidade. Então, eles são convergentes porque a técnica de posicionamento é única, é o posicionamento de NSS, que ele pode ser transmitido de várias maneiras, a base são estações de referência ativa já instaladas, tá ok? Ok, obrigado. E uma última pergunta, a gente praticamente aqui esgotou as perguntas, e aproveitar já para pedir as considerações finais de vocês. Qual o período mínimo de assinatura? Se existe algum período mínimo de assinatura, né? É uma ótima pergunta. No TerraStar C Pro, no PPP-RTK da Leica, o período mínimo é 1 ano. No Point Perfect da U-Blox, no PPP-RTK, o período mínimo são 3 meses. Ele mudou a regra. No serviço de N-Trip, que é o GeoMais Pro e o GeoMais NRTK da Point Perfect, também tem um período mínimo de 3 meses. Tá? A gente está alterando isso para ser mais fácil o usuário e ele poder conciliar nas suas janelas de trabalho. Ok, obrigado. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que esteve online conosco, agradecer a Guandaline pela parceria na realização dessa live. Alguém perguntou se a Guandaline vai estar no Mundo Geo Connect, eu já respondo, né, que sim, eles
já confirmaram participação com o stand lá no Mundo GeoConnect, de 3 Somos a um 5 dos. de junho em São Paulo. Nós somos um dos âncoras, né, Eduardo? Compramos uma quadra ali. Isso. Vocês assinaram lá no evento de No ano 2024 anterior, né? mesmo, né? Exato. Isso aí. E agradecer a todo mundo que esteve online conosco, bastante gente mesmo, a gente estava transmitindo em 4 redes. E obrigado a vocês, Marcos e Jadson, pelo tempo de vocês de fazer a sessão de teste com o Guilherme. Obrigado também ao Guilherme que está nos bastidores. E o tempo de vocês de prepararem a apresentação, fazerem a palestra, responderem as perguntas. A gente praticamente respondeu todo mundo aqui, ninguém ficou sem resposta. E lembrar que a gente tem uma agenda de lives toda terça e quinta, às 4 da tarde, até o evento. Então, aquecimentos aí para o evento de junho em São Paulo. Para fechar, então, eu queria pedir, deu para ver que algumas pessoas estão pensando em adotar essa tecnologia, outras já estão usando e querem melhorar o seu trabalho. Então, para fechar aí, eu queria pedir as considerações finais de vocês e que recomendações vocês têm aí para o pessoal que está nos assistindo. Quer começar, Jadson? A gente agradece aí a oportunidade também para fazer essa apresentação em parceria com a Mundo Geo. E para quem tem outras dúvidas ou qualquer outra situação, pode estar entrando em contato com a nossa equipe, que a gente está de pronto atendimento aí para atender vocês e ajudar vocês na escolha da melhor técnica para a sua situação também. Então, por mais que a gente tenha as técnicas disponíveis, como a gente mostrou também, nem toda situação a gente vai poder utilizar elas, né? Então, a gente vai poder também te ajudar nessa decisão aí, conforme a sua atuação. Então, agradeço aí, obrigado pela participação, obrigado, Eduardo. Obrigado a todos também. Eu gostaria só de ressaltar a importância do profissional estudar, pesquisar e você insistir no triângulo, que é tecnologia, academia e a prestação de serviço. A prestação de serviço, que é quem realmente está no campo, realizando, entregando trabalho, vendendo a topografia, o mapeamento, ele tem que procurar a tecnologia e a academia através dessas palestras, através de feiras, através de workshops, porque você muitas vezes está lá fazendo um orçamento errado porque você não conhece outra maneira de fazer o mesmo trabalho. Então, é muito importante estar ativo, estudando, se referenciando para você poder fazer um serviço cada vez mais adequado conforme a aplicação. Muito obrigado, a minha consideração final é essa. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez a todos e a todas pela participação. A gente se vê, então, nas próximas lives e de 3 a 5 de junho em São Paulo, no Mundo GeoConnect e Drone Show. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.